Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo sobre a minha faculdade. Dessa vez eu vou falar sobre o meu segundo semestre, fazer um resumo das matérias e contar pra vocês o que eu achei desse semestre. Como vocês já sabem, eu estudo no UDF, Centro Universitário do Distrito Federal. Esse é o meu segundo semestre, eu comecei a estudar no meio do ano passado e eu estudo com o pessoal que está no terceiro semestre. Então a minha grade não é exatamente de quem iniciou no começo do ano. A minha turma foi junto com a deles, então por isso eu pego matéria avançada. Eu tô pegando a matéria agora, eu vou pegar de quarto semestre. Tô indo pro terceiro, eu vou pegar a matéria de quarto semestre. Bom, o meu segundo semestre, eu achei que foi bem longo, inclusive. Foi muito longo esse semestre, esse primeiro semestre do ano, parece que é mais longo do que o final, sabe? Foi a percepção que eu tive. E a gente fez muito projeto e teve muita coisa boa nesse semestre. Eu vou começar falando das matérias e depois eu falo dos projetos e do que mais teve de bom nesse semestre. Teve coisas ruins também? Teve. Eu falo pra você aqui no final desse vídeo. Começando então com a minha matéria optativa, como eu já falei pra vocês, a matéria optativa é uma matéria que eu posso escolher de qualquer curso e que eu tenho que fazer. Ela é obrigatória, na verdade. Então, eu escolhi uma matéria chamada Expressão Gráfica, é da grade de Arquitetura. E eu pensei muito antes de escolher a minha matéria optativa, eu queria algo que fosse bem criativo e que me ajudasse realmente com o que eu faço na publicidade. Então eu vi essa matéria, falei, é bem bacana, tem desenho, tem tipo de papel, tipo de caneta, então eu me interessei bastante. Fui para a primeira aula e o professor já falou de cara que não iria cair na PRI. Como eu falei no vídeo passado, PRI é aquela prova, tipo um simulado que cai todas as minhas matérias em um dia só. Então já foi um alívio não cair na PRI. But tem muito trabalho, isso mesmo. Então assim, eram desenhos atrás de desenhos e o professor sempre pedia 4 folhas de cada desenho. E eram desenhos de plantas de casa, planta de cidade, coisas que eu não estava habituada a fazer, até porque eu não sou muito de desenhar. Mas eu consegui desenvolver muito bem nessa matéria, eu fiquei bem feliz com isso. O meu traço no desenho melhorou muito e também porque ele pediu um caderno que valia um ponto extra. Então, se você quisesse entregar, ter um pontinho ali garantido, você entregava esse caderno e você ganhava esse ponto. Eram 200 desenhos, isso mesmo, gente, 200 desenhos. Eu peguei o caderno, comprei o caderno com a folha própria para desenho, tudo. E vou falar que as coisas de arquitetura são caríssimas. Eu não tinha nenhuma matéria ainda que eu tinha gasto com materiais para a matéria. E nessa matéria de arquitetura a gente gastou bastante dinheiro porque era muito material. Cada caneta que eu tinha que comprar e tal era 12, 13 reais. Mas foi excelente porque eu consegui passar a desenhar, o que eu não tinha nenhum dom para desenho. Hoje em dia eu consigo desenhar e eu aprendi a fazer lettering. Gente, lettering é vida, é muito lindo. E eu fiz no meu caderno também, a minha amiga Bianca, que estuda comigo lá na faculdade, ela faz lettering, então ela me deu alguns macetes também. E ela fez essa optativa comigo também. E foi bem incrível, assim, porque eu desenvolvi esse lado do desenho e o meu lado criativo também. Teve uma feira de cartões e aí a gente teve que fazer um cartão postal. A gente desenhou, fez tudo. Eu fui até no correio, comprei um selo, né, pra dar aquele tchan no trabalho e entreguei. Gente, foi uma matéria excelente. Foi uma pena porque no final da matéria o professor ele errou a minha nota no sistema. Gente, foi uma dor de cabeça para conseguir consertar. Fui na faculdade várias vezes, abri chamado e no último dia que era para ser lançado as notas, conseguiram arrumar minha nota. Ainda bem, senão já pensou? Eu ia ficar de recuperação em uma matéria que eu tinha passado, que eu tinha nota. Não, nada a ver. Mas fora isso, foi uma matéria muito boa, só que tem muito desenho. Então se você estuda no DF, está pensando em pegar a expressão gráfica como matéria optativa, fique sabendo que é muito desenho e o prazo é curto. Tem desenho colorido, tem desenho preto e branco e você vai ter que gastar bastante com o material. Eu fico imaginando o pessoal que faz o curso mesmo de arquitetura, a gente deve gastar horrores. A próxima matéria é fotografia publicitária. Gente, posso falar? Eu estava assim com a expectativa super alta dessa matéria. Eu pensei que ia ser só prática, sabe? Mas não teve só prática, teve muita teoria. E foi excelente porque com a teoria eu aprendi a fazer a configuração da câmera. O ISO, balanço de branco, essas coisas. Não que eu tenha virado uma fotógrafa uau, mas eu consigo me virar. E foi excelente pra mim, que eu tiro fotos minhas ou de objetos ou coisas pra colocar lá no Instagram, pra eu ter uma noção melhor de enquadramento, que é o que tá acontecendo aqui nesse vídeo. Se você reparar no vídeo anterior, tá um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, então noção de enquadramento, uma configuração básica de uma câmera, tudo isso eu já consigo fazer com o que o professor passou em sala de aula.
Teve prática? Teve, e foram maravilhosas. Nossa primeira aula prática era livre, então nós decidimos fazer de uma boxeadora, eu fui a modelo, e foi bem bacana porque a gente queria representar justamente a força da mulher e o boxe, que é um esporte muito masculino, então ficou lindo as fotos, a Bianca quem tirou as fotos de mim. E aí depois nós fizemos um outro tipo de ensaio que foi ao ar livre dentro da faculdade mesmo, que eu estava de chapeuzinho vermelho. Nós tivemos uma aula no laboratório. O nosso laboratório, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu tô bem empolgada porque teve tanta coisa esse semestre, vocês ainda vão ver. O nosso laboratório é perfeito, então a gente fez aula no laboratório também que foi incrível. Fizemos aula de objetos, então a gente usou lente de grande angular para poder focar melhor no objeto. Gente, foi incrível. A aula de fotografia teve muita teoria. Um dos trabalhos finais era um artigo sobre a história da fotografia, mas que foi primordial para você conseguir entender todo o conceito da fotografia. Para mim foi uma das melhores matérias, eu desenvolvi muito e aprendi muito com o professor. Ah, e uma coisa muito bacana que teve na aula de fotografia também foi uma aula ao ar livre no parque da cidade. Gente, foi assim bem no finalzinho já das aulas, nós fizemos um piquenique. E ficou muito lindo porque a gente contou com a ajuda da professora Rosânia, que ela é uma professora incrível, que eu vou falar mais dela mais pra frente. E ela ajudou muito a gente em questão de cenário, ela tinha umas cestas bem grandes de piquenique, tinha a toalha, tudo combinando. Então a gente conseguiu fazer um espaço ali, uma decoração bem bacana para poder fazer as fotos. E foi uma tarde deliciosa com o pessoal da minha turma. A próxima matéria é marketing. Bom, marketing é um conteúdo que eu venho estudando há muito tempo, porque eu estudava para concurso, então sempre estava estudando marketing. Dessa vez foi um marketing um pouco diferente, foi bem voltado para a publicidade. Então a gente conseguiu perceber que a gente tinha que se antecipar muito às necessidades do cliente. Então você tem que pensar em algo que vai ser essencial para a vida daquela pessoa, assim como o nosso smartphone. Então, antes ninguém imaginava que você teria tudo no seu celular, tudo na palma da sua mão, e hoje em dia você não consegue pensar que você não vive sem isso. Então, o marketing ele serve para isso, para se antecipar e criar produtos que sejam essenciais pra gente, sabe? Foi uma matéria muito boa. A próxima matéria é metodologia de pesquisa. Foi uma matéria EAD. Então eu fui fazendo no meu tempo, sabe? Geralmente terça e quinta, que era mais tranquilo pra mim, eu fazia uma aula e tal. É uma matéria bem tranquila. Essa foi a minha primeira matéria de pesquisa, porque nesse semestre eu tive 3, né? Bem puxado. Mas uma foi complementando a outra, então foi interessante por isso. E o que eu aprendia com uma complementava realmente a outra. E eu consegui trazer tudo isso para aquela prova, para PRI. Essa matéria EAD eu gabaritei na PRI e me ajudou a ter mais pontuação com as outras matérias também. Bom, como eu já falei para vocês, metodologia de pesquisa. Então a gente aprendeu o quê? Os tipos de pesquisa. E aí com a próxima matéria, eu vou complementando porque realmente, gente, uma faz parte da outra, não tem jeito. A próxima é pesquisa de mercado. Nessa matéria a gente aprendeu a fazer o tipo de pesquisa para um negócio. Então, público-alvo, o que seria interessante e tal. Ela caminha junto com o marketing também, para você pensar no planejamento estratégico mesmo da empresa. Pesquisa em comunicação. A pesquisa em comunicação ela é um pouquinho diferente, né? Lá a gente aprendeu a desenvolver o planejamento da pesquisa. Então, o que eu iria fazer, o que eu iria abordar, o que eu iria, sites que eu iria buscar informações. A gente aprendeu a fazer esse planejamento e a gente fez também um artigo que foi o trabalho final dessa matéria. Eu falei sobre as redes sociais porque é o que é o meu convívio, né? O meu dia a dia, o meu trabalho. Juntando as 3 matérias, como foi um resumão, falei pouquinho de cada, foram matérias muito boas e que ajudaram sim no decorrer desse semestre, porque teve esse trabalho que eu falei pra vocês, juntando 3 matérias, que é um trabalho integralizado, que essa matéria de pesquisa agregou bastante e facilitou no processo de organização desse trabalho. Planejamento publicitário. Gente, essa matéria foi excelente, eu gostei muito dessa matéria. Vamos lá, eu aprendi a fazer o planejamento após o recebimento do briefing. O briefing quem faz é o atendimento. O briefing, ele é o resumo da empresa, tipo o que ela precisa, os pontos fracos, pontos fortes, o tipo de trabalho que ela quer, todas as informações sobre ela, é basicamente isso, o briefing. Então, depois que a gente recebe o briefing, a gente aprende a planejar o que vai para onde, quanto tempo vai demorar, e isso foi bem bacana porque a gente conseguiu organizar um aulão com o lutador Jancy Jones e ele ensinou defesa pessoal.
Foi bem bacana, a gente aprendeu nessa aula de planejamento e ele também deu uma palestra falando sobre o planejamento, como isso é importante para a vida dele como lutador. Quando perto de uma luta ele tem uma rotina, quando não tem uma luta por perto ele tem outro tipo de rotina e tudo isso é planejado. Então essa é a importância do planejamento para publicidade e propaganda. E uma coisa muito bacana que nós fizemos também na matéria de planejamento publicitário foi um trabalho chamado Work Vision para o Publiday. O Publiday foi um evento que aconteceu na faculdade um dia inteiro falando sobre publicidade. Então esse foi um dos trabalhos apresentados. E nesse trabalho foi uma ideia da Thaís e da Bianca a gente usar filmes, cartazes de filmes, como inspiração para criar os nossos cartazes falando dos cursos da universidade. Então a gente pegou inspirações para o filme de direito, tecnologia da informação, a gente pegou aquele Her e fez um cartaz idêntico, gente. Foi muito bacana a questão de planejamento e produção, porque a gente fez tudo no nosso laboratório, com o equipamento do laboratório e o resultado ficou incrível. Última matéria, teorias críticas da comunicação. Semestre passado eu tive teorias da comunicação, que eles são bem similares. É uma continuação e fala de outras escolas que a gente não conseguiu ver em teorias da comunicação. E para mim foi uma matéria surpreendente, porque eu consegui entender e assimilar muito bem o conteúdo e comecei a me apaixonar por certas abordagens. Então eles falaram muito sobre o crescimento da comunicação e sobre cada teoria. Eu gostei muito dessa matéria e foi uma das matérias que eu mais me surpreendi com a minha professora, com a Rosâlia. Eu tive o prazer de trabalhar mais de perto com ela por conta do núcleo e ela se mostrou uma pessoa muito criativa, muito prestativa. Como esse semestre eu tive mais convívio com ela, eu consegui me apaixonar pela pessoa que ela é. Ela é uma professora realmente incrível e que me ajudou muito na matéria de teorias críticas da comunicação e em marketing, que ela deu essas duas matérias pra gente. Bom, bem resuminho das matérias foi isso. Agora eu vou falar pra vocês do que teve a mais. E foi coisa. Esse semestre teve coisa. Logo no iniciozinho do semestre a gente fez um vídeo falando sobre a instituição, apresentando para os calouros o que era o que e onde ficava cada coisa. Eu participei junto com a Brenda, com a Tamires e com o Joshua e foi um vídeo muito lindo que a gente apresentou para os calouros no iniciozinho. A gente não fez trote, quer dizer, fizemos um trotezinho? Fizemos uma brincadeira com eles, na qual eu era a professora, bem cara de professora, né? E a gente entrava na sala e os dois alunos, que eram da minha turma, começavam a brigar. E eu já expulsava eles da sala e dava aquela confusão e os alunos, os calouros, ficaram todos assustados, sem entender nada. Depois a gente revelou que eu não era professora, que os meninos eram da minha turma, mas foi bem engraçado. E aí nós apresentamos esse vídeo da instituição também para eles nesse dia, e deu para eles se familiarizarem um pouco mais com a instituição. E como tinha calor, a gente fez uma quê? Uma galorada. Galorada porque o símbolo do nosso curso é um galo, então a gente fez uma galorada onde uniu a turma de primeiro, segundo e terceiro semestre e foi muito bacana, porque depois dessa festa, gente, minha turma ficou assim, ó, grudadinha. Foi muito bom, foi uma coisa assim que eu acho que trouxe mais união, porque semestre passado era cada um por si, sabe? Agora ficou todo mundo mais juntinho. E uma coisa que eu percebi com relação aos trabalhos, teve muito trabalho, semestre passado teve menos trabalho, esse semestre eu tive menos matérias, mas mais trabalho. Um dos trabalhos que me deixou muito feliz foi um trabalho integralizado, que foi o que a gente apresentou no dia do Publiday, que foi a feira que falou o dia inteiro sobre publicidade, e nesse trabalho a gente falou sobre o autismo. Nós criamos uma rota de atividades para as crianças autistas, e eram rotas de atividades diferentes, sabe? Fugindo ali de consultório e tal. E nesse trabalho a gente apresentou o Joca, que é um centro hípico que eles fazem ecoterapia para as crianças e adultos também autistas. E foi um trabalho incrível de se fazer, porque a gente conheceu o Joca, que fica no Gama, e é um lugar lindo, o trabalho que eles realizam lá é incrível, e aí a gente apresentou o trabalho no Publiday e foi aquele trabalho que enche a gente de orgulho porque ficou realmente muito lindo. Ainda falando sobre trabalhos, esse foi um dos maiores trabalhos que a gente teve no semestre. Um outro que foi bem grande também foi um jogo. A gente teve que fazer um jogo, tipo um tabuleiro, falando sobre as teorias críticas da comunicação. Nós ficamos com a escola canadense
e fizemos um jogo tipo Show do Milhão. Ficou muito fofinho e foi bem legal de jogar também na turma. E esse jogo ficou com a professora, que ela vai utilizar no próximo semestre com os alunos que vão ter essa disciplina. Ainda sobre o Publi Day. Gente, a gente teve uma palestra super incrível com o Ratão. Ele é um dos publicitários mais antigos daqui de Brasília, ele teve a maior agência daqui e foi uma palestra incrível que ele falou sobre criatividade, sobre os quadros que ele desenvolve hoje em dia e eu saí de lá assim encantada. Eu acho que cada dia que passa no meu curso, eu tenho a certeza que é aquilo que eu quero pra mim, que eu escolhi o curso certo e é tão bom ter essa certeza, né? O Publi Day pra mim, eu trabalhei pra caramba pra ajudar na organização e tal, mas o resultado foi incrível. Depois dessa palestra, nós tivemos também uma palestra com a Ravani. Gente, eu sempre erro o nome dela. Ravani, espero não estar errada. E ela falou sobre fotografia e ela tem uma visão para fotografia muito específica, sabe? Ela aborda assim, nossa, as fotografias que ela tira são excelentes, maravilhosas, que você olha e fala assim, gente, eu pensei que era em outro país. E ela tirou uma foto de uma gota de chuva. Cara, foi incrível e ajudou a gente a ter mais esse senso assim na fotografia também. Uma coisa muito legal esse semestre, eu fui representante de turma, foi bem tranquilo para ser representante de turma e uma coisa que me deu mais trabalho, mas que me deu muito aprendizado, foi o núcleo. O núcleo de criação foi um processo seletivo, tipo uma agência de publicidade da nossa universidade. Então teve um processo seletivo, eu participei para a parte de atendimento e eu passei nesse processo seletivo. Nós não ganhamos nada com isso, apenas a experiência, que é muita experiência, e logo na primeira semana teve um trabalho muito grande. A gente atendeu o pessoal do NAF, Núcleo de Atendimento Fiscal do UDF, também é como se fosse o nosso núcleo, só que eles são um pouco maiores, já tem uma empresa. Então teve um concurso do NAF em todo o Brasil para escolher o melhor vídeo de alunos e institucional do NAF. O nosso vídeo dos alunos, o que nós criamos, produzimos e editamos, foi escolhido e ele representou o Brasil numa competição que aconteceu fora. Gente, foi um orgulho danado pra gente, porque foi suado, o tempo foi curto e a gente conseguiu fazer isso. Eu fiquei muito feliz em poder participar do núcleo, porque realmente é um aprendizado que você não consegue medir, porque você tá colocando a mão na massa ali, sabe? Você tá realmente aprendendo como fazer a sua profissão. Eu me identifiquei muito com a parte de atendimento no semestre passado e eu acho que é o que eu quero fazer dentro de uma agência. Eu tenho me empenhado bastante para poder realizar essa tarefa da melhor maneira. Semestre que vem tem mais núcleo e vai ter mais atendimento, com fé. Falei demais, né? Espero que vocês tenham conseguido assimilar aí um pouquinho, porque esse semestre, gente, foi loucura, foi um semestre grande, com muita coisa, e eu fiquei bem feliz com tudo que a gente fez nesse semestre. Eu consegui me aproximar de pessoas que eu não tinha tanto contato, e a gente conseguiu sair bastante fora da faculdade, a gente foi para muita festa juntos, teve muita coisa com o pessoal da minha turma, e isso foi bem bacana. Assim como os professores, a gente consegue contar mais com eles, eles deram uma base muito boa nesse semestre. Esse foi o resumo do meu semestre, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e vai lá no meu Instagram que tem sempre novidade por lá. Se você ainda não assistiu o meu primeiro semestre, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Tchau!